Oi, gente, bora começar a nossa segunda aula. Tô aqui arrumando o meu fone. Eu falo segunda aula porque eu não vou contar minha apresentação como aula, né? Não, não tá valendo conteúdo para vocês. Então, vamos lá para a segunda aula. A gente vai falar sobre a mentalidade do conteúdo estratégico. E aqui é um ponto muito importante porque vocês vão entender um pouquinho. A gente vai sair um pouco da zona de conforto, na verdade, de criar, né? Porque às vezes a gente acha que quantidade é qualidade, e é muito pelo contrário. Na verdade, a gente tem que optar sempre pela qualidade ao invés da quantidade, que foi o que na verdade, o que eu sempre falo dos meus conteúdos, né? Que eu prefiro que os meus clientes postem 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, um conteúdo bom, do que postar 5, 7 vezes na semana e ser um conteúdo de portfólio, aquele conteúdo vitrine, sabe? Que as pessoas vão olhar e vão, tipo assim, literalmente cagar pra você. Então você vai gastar tempo de produção. E assim, é muito triste, na verdade, porque a gente tem muitos profissionais hoje que, para gerar volume, acabam entregando esses conteúdos mais assim, né? E a gente sabe que no final aquilo não vai adiantar de nada. Então, antes da gente falar sobre formato, algoritmo e calendário editorial, a gente precisa alinhar uma coisa que é fundamental, que é a mentalidade sobre o conteúdo. É você ter em mente que você precisa de qualidade e não quantidade. Então, a maioria das pessoas trata as redes sociais como um diário, né, ou como uma vitrine. É aquele feed vitrine que você bate o olho e você vê várias informações ao mesmo tempo e você não consegue entender. E eu acho que principalmente de formato é às vezes querer fazer isso, eu já fiz, eu já errei muito, que às vezes é querer fazer 10 reels e um carrossel. A gente precisa mesclar, gente. Então, mesmo que seja 3 stories, 3 reels, 3 carrossel, mas mesclar isso. Porque no final não tem formato certo. Tem aquele que o seu cliente gosta mais e você precisa saber entender, né? O que ele gosta. Então, postar é diferente de comunicar. Postar é ali um ato mecânico, que você pega o conteúdo e vê ali, faz no Canva rápido e posta. E publicar e esperar que gere interesse é diferente, né? Então você cria um conteúdo com intenção, sabendo exatamente para quem você está falando, qual problema está sendo resolvido e qual ação você deseja que ela toma, que é exatamente o conteúdo que eu vou mostrar para vocês, que é o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e atenção. Então você consegue ali fazer uma estrutura de legenda, uma estrutura de carrossel, para você gerar todo esse contexto por inteiro. Então, todo o conteúdo publicado sem um objetivo claro é um investimento de tempo desperdiçado. Então, é melhor não fazer se você vai fazer algo desperdiçado ou algo ruim. Lógico que o feito é melhor que o perfeito, mas eu quero que vocês entendam a questão de quantidade, porque a gente sempre está querendo correr atrás daquilo que o concorrente está fazendo. Então, se o concorrente posta 10 stories, você quer fazer 12. E não é bem assim, né? A gente pode postar 2 conteúdos semanais e a gente pode ter resultado com isso, não tem problema nenhum. Então, o conteúdo, ele é um vendedor 24 horas para você, mesmo que o conteúdo dele não seja tráfego pago, ele não esteja patrocinado. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu ter postado um carrossel, sei lá, 3 meses atrás, e gerar um comentário do Neida, um comentário de um lead, de uma pessoa interessada no meu serviço, que não estava impulsionado, já aconteceu com um cliente meu. Então, assim, as pessoas fuçam, gente. Elas fuçam tudo que elas tiverem que fuçar nas suas coisas. E se você tem um tempo ali de conteúdo, se você tem um tempo explicando o seu serviço, isso fica melhor ainda. Então, o conteúdo, ele é um vendedor que trabalha 24 horas para você, por isso que a gente tem que ter o link na bio certinho, a gente tem que ter todas as informações para a pessoa entrar em contato com você, porque se você não está online e a pessoa manda mensagem e você demora para responder, você perdeu essa pessoa. Principalmente nos dias de hoje, né? Que é tudo muito rápido, as pessoas querem resposta tudo muito rápido. Então, se você não tem, por exemplo, um link do WhatsApp atualizado e a pessoa entra em contato com você à noite e você não respondeu, ela vai deixar de entrar em contato com você ou ela não vai dar seguimento com você, né? Então, esse vendedor, ele existe e ele se chama conteúdo estratégico. Da mesma forma que você pode postar um conteúdo hoje, ele não pode engajar ou ele não pode funcionar, mas daqui 3 meses ele pode surtir efeito. Acreditem nisso.
acreditem muito nisso, porque realmente é o que acontece. Então, quando você cria conteúdo com propósito, ele continua trabalhando por você muito depois de ser publicado. O Reels bem feito, principalmente, ele pode gerar lead por meses. Por quê? O lead, ele estoura, o Reels, na verdade, ele estoura a bolha. Então, ele vai para diversos perfis que não necessariamente seguem você. Então, se você é do nicho, por exemplo, de marketing, e você está criando conteúdo de marketing, você pode pegar pessoas ali da bolha que estão procurando conteúdo de marketing porque são social medias ou porque são designers, mas você pode estar procurando também aquele empresário que está procurando social media, ou que ele está procurando saber sobre social media para depois contratar. Então, estoura muito a bolha. E você pode ficar ali por diversos meses funcionando com aquele conteúdo. Isso funciona muito também no TikTok. Às vezes a gente vê um vídeo, a gente vai ver e a gente fala, nossa, que vídeo antigo, né? Tipo, será que ainda tá funcionando? Será que ainda tem esse produto? Isso, isso acontece muito, gente. E aqui eu coloquei os 3 pilares do conteúdo estratégico para vocês, que é o primeiro, clareza, então saber exatamente quem é o seu público. A gente acaba personalizando ainda mais o conteúdo. Então, por exemplo, você que é social media, você que é empresário do ramo de alimentação, você que é designer de unhas em Indaiatuba, você que é nail designer em Campinas. Então, nisso você segmentou, você está falando para uma certa pessoa. E isso, em comunicação, a pessoa fala, opa, ela tá falando comigo. Não é a mesma coisa que você falar, você é profissional da beleza. Tem tantas pessoas em profissional de beleza, assim, como é que eu vou saber que tá falando comigo? Então, em meio a tantos conteúdos no mundo inteiro, ela vai parar para ver o seu conteúdo quando ela perceber que você está falando com ela. Então, você precisa ter essa clareza. E segundo, a consistência. Então, você precisa aparecer com regularidade para construir relacionamento e confiança. É até um stories que eu vi hoje, um reel, na verdade, que, eu não gosto de criar conteúdo, mas o seu cliente gosta de consumir conteúdo. Então, assim, até que certo ponto, né, a gente vai. E aí a gente tem que ter a conversão, que é cada peça de conteúdo deve ter um objetivo claro, educar, engajar ou vender. A gente tem na base de conteúdo o topo de funil, meio de funil e o fundo de funil, claramente, para a construção de conteúdo. O topo de funil é aquele conteúdo que ele vai educar. Então, ele vai jogar para tudo quanto é canto, né? Ele não necessariamente vai gerar valor, mas ele vai jogar uma informação ali, né? Então, topo de funil. O meio, ele já vai afunilando. Então, o meio de funil, ele é a parte que você dá a informação, mas você também educa. Então, você também deixa ali o seu gostinho, mas você não converte, você não tenta puxar essa pessoa, não pega na mão e puxa. Então, ela tá ali no meio. E o fundo de funil, ele é aquele CTA. Então, entre em contato com a gente para fazer o seu orçamento, entre em contato para fazer o seu agendamento, ou entre em contato para saber mais. Esse conteúdo é um fundo de funil completo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de topo de funil de conteúdo. 5 dicas para você começar como nail designer hoje. Então, meio de funil. 5 book completo para você começar como nail designer hoje. Então, ou seja, você falou um conteúdo, mas você também entregou valor. E o CTA, entre em contato com a gente e saiba mais sobre o curso de nail designer. Então, aí a gente tem uma construção. Você pode mesclar, a gente sempre fala que é mais legal mesclar entre o primeiro, o topo e o meio de funil, deixar um pouco o fundo de funil ali 1/3 mais ou menos dos conteúdos, porque se ficar aquele conteúdo só vendedor, a pessoa não vai querer entrar em contato com você e falar assim, porra, aquela chata que toda hora quer vender para mim, mas tipo assim, não entrega um conteúdo de valor para mim. Então você começa com dicas. Eu faturei 3 mil esse mês como nail designer. Como eu faturei 10 mil um procedimento que eu não tinha visto ainda no meu estúdio. Então, tudo isso é você gerar valor para aquela pessoa, você jogar a isca para ela, né? Então, você não precisa postar todos os dias, mas você precisa postar com intenção. Eu vou postar um conteúdo hoje, foda-se, porque eu tenho que postar e é isso. Por que você gasta tempo criando conteúdo assim, se você pode criar um conteúdo que vá te trazer resultado, né? Então, assim, o que está valendo mais a pena hoje? Deixa eu clicar aqui no aviso do limite.
Então, o que está valendo mais a pena hoje gastar o seu tempo? Poxa, já é tão complicado criar conteúdo, por que você não cria um conteúdo, então, que faça de qualidade? E você que é empreendedor, que você ainda não contratou um profissional que faça isso para você, o que você pode fazer é estudar essas estruturas para que você possa passar isso mais claro para quando você puder contratar. Isso vai facilitar a sua produção de conteúdo, porque você vai entender exatamente o que você precisa postar e, principalmente, você precisa contabilizar esse tempo, que eu acho que é o mais importante hoje no empreendedorismo, você saber quanto tempo você gasta para fazer X tarefa. Deixa eu parar a apresentação. Então, quanto tempo você demora para fazer X tarefa, que é o principal hoje no empreendedorismo. Se eu demoro 2 horas para fazer uma tarefa e eu poderia estar durando 1 hora, eu já perdi 1 hora do meu plano ali de produtividade. Então, principalmente remanejar isso. Será que até que ponto não está sendo vantajoso para mim contratar uma pessoa que trabalhe só para isso? Porque o social media ele vai te entregar isso pronto, ele vai entregar o conteúdo pronto, ele vai entregar a legenda pronta, ele vai entregar a edição de vídeo pronta, tudo pronto. E às vezes o social media até pode postar para você, que é a maioria dos meus clientes. A gente posta para ele. Então, assim, como fica muito mais prático isso. E se você é social media, você vender exatamente essa ideia para o cliente, de que, olha, você está perdendo 5 horas semanais para criar um conteúdo, ou às vezes nem está criando, que é a maior dor hoje. Vários empreendedores que estão perdendo venda porque não sabem por onde começar. Então, você, como social media, você tem que vender exatamente esse ponto, que é muito importante para o empreendedor, que é para o empresário, que é o tempo. O tempo para a gente é valioso, porque eu poderia estar gastando meu tempo com outra coisa que poderia estar me dando um retorno muito maior. E se eu estou dando o tempo para outra pessoa produzir um conteúdo para mim que vai me dar dinheiro, que vai me trazer lucro, cara, eu estou ganhando em dobro. Então, assim, para vocês entenderem a criação de conteúdo, eu acho o primordial entender antes de contratar, porque vocês vão entender as dores nossa, né, do criador. Não é só tipo, cria um conteúdo aí para mim sobre isso. Não é sobre isso. Você tem que fazer o trabalho de me passar o seu público-alvo, de para quem você quer vender, qual que é a sua estrutura de venda. Não adianta nada eu mandar o cliente para o seu WhatsApp, sendo que o seu fechamento do WhatsApp não funciona lá. Ou se você demora 3 horas para responder o WhatsApp, então, assim, não vai funcionar. Então, você precisa me explicar o contexto de onde por onde você quer vender, para que eu entenda o que eu preciso comunicar. E eu acho que é o principal. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar essa aula por aqui. Vou finalizar e aí a gente vê qual que é a próxima aula aqui. Conheça quem você quer converter. Importante também.